Automais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br. Amigos do Automais, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui no Band Esportes. E aí, já tá seguindo a gente nas redes sociais? Então passa lá, dá essa força pra gente, ó. Não esquece de seguir no YouTube também, ativa as notificações para ficar sempre muito bem informado quando entrar vídeo novo. E claro, não deixe de passar no nosso site, automaistv.com.br, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso segmento. Bora falar sobre o que a gente mais gosta? Vamos lá! Amigos do Automais, e olha só quem está aqui no belo e ventoso circuito pan-americano, é a nova Ram Classic. Nova Classic, até parece meio estranho, né? Sim, está chegando ao Brasil. Esta que é vendida sim nos Estados Unidos, é vendida em outros países do mundo como na Argentina, mas que é a geração anterior da Ram 1500 que a gente tem aqui no Brasil, a Ram 1500 Rebel, a Rebel, por R$456 mil na data de hoje. E na data de hoje, quer saber quanto custa essa aqui? Não sei, não sabemos ainda, o pessoal não divulgou o preço, mas eu consigo sim dar um chute bastante bem direcionado na casa de 350 a 370 mil reais. Por quê? Porque a Ram está apostando numa estratégia bastante inteligente com essa bruta aqui. Colocar ela na faixa de preço das picapes médias de topo do nosso mercado. Coisas como Toyota Hilux Gazoo Racing, Chevrolet S10 High Country. E aí você sabe que você vai precisar de um cheque de 300 e muito, mais menos de 400. E para o mercado brasileiro que muitas vezes compra carro e principalmente picape a metro, isso pode ser sim um grande trunfo. Deixa eu usar o capozão aqui para me abrigar um pouco do vento, para mostrar um dos grandes diferenciais desse carro quando a gente compara ele com as versões de topo das médias. É o V8 a gasolina de 400 cavalos, quase 57 kg de torque. E aí essa estratégia da Ram de trazer muita picape por preço de picape menor ainda conta com uma certa sorte, né? Porque historicamente o picapeiro brasileiro tem uma certa resistência a picapes a gasolina, principalmente nas faixas de preço mais altas. Afinal, o custo por quilômetro rodado da gasolina versus o diesel costumava ser bem maior. Costumava, né? Você tem visto aí quanto está o diesel nos postos, atualmente bem mais caro que a gasolina. Então até isso auxilia a competitividade da Ram Classic nessa chegada ao Brasil. E essa competitividade extra é muito bem-vinda porque a Ram Classic vem para solucionar, na verdade, dois problemas da Ram no Brasil. Um é um ticket de entrada menor, estamos falando aí na faixa de 360, 370 mil reais talvez, e o outro é a falta de disponibilidade de produto, porque a demanda pelas picapes está muito grande nos Estados Unidos e a Ram Classic, esta que chega ao Brasil, é hecha em México, então fica um pouquinho mais fácil, até mais competitivo na questão de importação, imposto de importação, para a Ram Classic fazer volumes interessantes aqui. A Ram estima casa de 2.000 unidades e aí se torna uma excelente solução para aquele cliente que está impaciente, tem gente esperando por Ram aí há 6 meses, há 1 ano, então quem sabe toma aí uma Classic para você se distrair com o V8 enquanto espera. Pode ser uma boa estratégia. Vão ser duas versões com preços muito parecidos. Essa aqui, a Laramie Cromadonna, e a minha preferida, a Laramie Night Edition, com rodas escurecidas, grade escurecida, uma cara mais de malvada. Agora, diferenças basicamente estéticas. Em matéria de preço, elas vão ser muito próximas e em matéria de interior também. E aí, por mais que tenha recebido uma bela atualização ali em 2019, tem algumas coisinhas aqui sim que a gente vê
que denunciam a idade do projeto, o fato de não estarmos na geração mais recente da Ram. Por exemplo, esse multimídia aqui de 8 polegadas e o Connect lembra sim o do Compass de primeira geração aqui no Brasil, o próprio cluster com elementos ainda bastante analógicos. Os botões aqui também a gente lembra de produtos da Stellantis um pouquinho mais recentes. O câmbio a gente não tem nenhum tipo de modo de condução, é simplesmente colocar em D e aproveitar ali as 8 marchas. E vejam só, num carro de quase 400 mil reais, a gente não tem regulagem telescópica do volante, mas temos sim a regulagem elétrica dos pedais aqui na coluna. Contem aí comigo, 1, 2, 3, 4, 5, quase 6. Sim, quando a gente fala de Ram, pelo menos por enquanto a gente fala de caminhonetes full size, né? As caminhonetonas grandes. O segmento que nos Estados Unidos tem players que estão chegando por aqui já, Ford F-150, Chevrolet Silverado, que estão vindo justamente pautadas muito pelo sucesso da Ram. Mas mesmo com esse tamanhão todo, são 5,82 m aqui, é quase meio metro a mais que a média das picapes médias. Você não precisa da carteira D como na irmã maior 2.500. Carteirinha B de bola, a que você usa no dia a dia para guiar o seu Popular 1.0, por exemplo, também serve para você domar os 400 cavalos aqui. A tração é 4x4, mas não se engane, isso aqui é uma picape voltada muito mais para o lazer. Ela reboca muito, coisa de 3,5 toneladas, mas aqui na caçamba, que tem mais de 1.400 litros, é bastante volumosa, mas não foi feita para carregar peso, carrega pouco mais de meia tonelada, sim, menos que uma Fiat Strada. Afinal, o foco aqui é realmente você plugar o seu brinquedão aqui, um jet ski, uma moto, alguma coisa assim para o final de semana e curtir o ronco do V8 borbulhante, que é o que a gente vai fazer agora lá na pista. But after all, how does it go, Congressman? Ram, USA, a gente fala em inglês mesmo, estamos aqui com o Eliezer, talvez seja uma voz do além, de vez em quando aí, o nosso instrutor. Vocês estão sentindo aí que alegria, que delícia que é o ronco do motor V8, mas uma coisa importante, a gente não tem aqui nenhum tipo de modo de condução, né? Nem do câmbio, o câmbio de 8 marchas aqui não tem um modo Sport. O próprio modo de condução, qualquer tipo de calibragem a gente não tem. O que a gente tem é uma receita simples e uma força bruta aqui, vamos ver antes da chicane o que o V8 empurra. O ronco é gostoso demais. Eu gosto de caminhonete full size, até Copa Truck, às vezes, quando a gente anda, te dá uma nova perspectiva do traçado, né? Você consegue ver o apex bem antes de chegar na curva, porque a posição de pilotagem é bastante alta. O volante é surpreendentemente rápido para o tamanho do carro. Aqui vocês estão vendo, né? Não existe milagre, é um carro de 2.500 quilos, mais do que 2.500 quilos, com 2 pessoas dentro. A gente está falando aqui de começar a namorar a faixa das 3 toneladas, então os pneuzões rodas 20 gritam mesmo, não tem o que fazer, mas ninguém vai jogar esse carro aqui numa estrada de serra de uma forma mais entusiasmada, né? O cara que compra esse carro, ele quer essa experiência que a gente vai ter, duas aliás, que a gente vai ter ali chegando na reta. A primeira é o ronco do V8 que vocês já estão tendo, e a outra é poder fazer um 0 a 100 aí na casa de 7,7 segundos, que uma picapona desse tamanho vai impressionar nos semáforos de Barretos. Aliás, muita gente aqui da Ram está saindo daqui direto para Barretos, que a festa do peão de boiadeiro se aproxima. Assentos que esquentam e gelam é um dos diferenciais, já que alguns outros equipamentos que já são mais praxe aí nas médias, como as assistências de condução ADAS, a Ram Classic não tem, né? Não custa a gente lembrar que, apesar de ter recebido um grande refresh ali em 2019, essa geração da Ram originalmente é de 2009, né? Então o projeto já não contemplava ainda as tecnologias aí de auxílio que já são mais comuns nas rivais médias. Temos uma desligadinha aqui no controle de estabilidade de tração, vamos ver se a traseirinha vem um pouco. Vamos usar bem mais, né, para chamar aqui
Gostei também dos freios, né? Vamos dar uma forçadinha aqui para vocês verem. Tem uma pegada mais molona no começo do pedal, mas isso é comum de picapes, né? Agora quando você chama mesmo, o pedal dá uma endurecida a partir da metade do curso e você consegue modular bem a frenagem. Ela rola bastante, né? É o privilégio do conforto. Agora um pouquinho de wheel hop, vocês sentiram ali a roda que estava tracionando dar uma quicadinha. Afinal, a gente tem 56 kg de torque, quase 57 na verdade, e 400 cavalos. E com a caçamba vazia, né? Falta um pouco de lastro ali, isso é normal. De picapes potentes, ó. Agora deu para provocar um pouquinho a traseira, mais um power slide, né? Do que uma traseiradinha. Mas vamos ver o que ela faz aqui no 0 a 100 contra um colega rival. Pode ir lá até ficar as luzes brancas bem devagarzinho. Boa. Então, como a gente é idiota e competitivo, passei um pouquinho do ponto. Eu já coloquei aqui a tração nas 4, okay. Já desliguei o controle de tração e desliguei inclusive o ar-condicionado. Off. Agora vai. Vamos carenando! Nossa, tá pau a pau. Tá na frente. Não sei, ganhamos ou perdemos? Ganhamos? Mas olha, foi por pouco. Foi... O retrovisor dele tava aqui, né? Foi no Photoshop aí. A questão de $1 milhão desse carro no mercado, ou melhor, de aproximadamente R$350 mil, vai ser exatamente essa, né? Se o consumidor que está acostumado a buscar as picapes médias de topo vai se animar ou vai se encantar com a possibilidade de ter uma caminhonete maior, porém a gasolina, mas a gente pode dizer que hoje já não parece uma, entre aspas, loucura ter uma picape grande a gasolina no Brasil, mesmo para quem roda bastante, porque a diferença em relação ao que vai gastar com o diesel não é tão grande, lembrando que a manutenção da mecânica a gasolina também costuma ser mais camarada. Agora, no fim das contas, eu particularmente, no meu coraçãozinho aqui, sinto que a Ram Classic vai vender quantas forem trazidas pela Ram, quantas o México liberar para o Brasil, e mais do que isso, vai ser vendida não para o CEO do campo, e sim para aquele cara com a pegada mais urbana, porque aí quando a gente fala do sertanejão, do cara ali do Brasil Central, que compra muito por status esse tipo de picape, né? Não resta dúvida que o porte dessa picape é um símbolo de status. Bom, aí a Ram Classic, sem sombra de dúvida, ganha das médias, né? Afinal, ela tem em média aí meio metro a mais do que as principais picapes médias do nosso mercado. E aí, curtiram a Ram Classic nessa cor aqui, azul Patriot? É um suco de Estados Unidos, né? Se você espremer a Ram aqui, provavelmente sai o Tio Sam. Então, deixa aí o like, comente o que você achou, se ela vai ser competitiva diante das médias, e entre também lá em automaistv.com.br, onde você não perde nenhuma das últimas novidades do nosso mercado. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Quem não perde nenhuma edição do Automais já está sabendo o quanto a estética automotiva está em alta. Seguimos então com nossa série de matérias sobre os procedimentos mais procurados. E hoje é dia de falar sobre vitrificação. A vitrificação, ela é uma proteção, né, da mais alta tecnologia que a gente tem hoje no mercado. Então, é uma proteção acima, por exemplo, da cera e do selante. Por ser mais eficiente que a cera, o vitrificador, que é o produto, consegue trazer uma proteção maior, não só para o verniz do carro, como para toda a pintura. Quando a gente passa o vitrificador, né, a gente cria uma camada molecular com uma dureza de até 6 vezes mais aí de proteção pro verniz.
Então ele acaba sendo o quê? Uma camada sacrificadora. A gente faz todo o processo de polimento técnico, corrige o verniz, deixa ele totalmente certinho e aplica uma camada molecular de proteção. Então todo o sol, raio ultravioleta, toda a chuva que bater, todas as marcas de lavagem que vier, o vitrificador, não que o carro não risca mais, mas ele se sacrifica no lugar do verniz da pintura. Reparou que o Fernando citou o polimento, que aliás já foi assunto aqui antes, e não por acaso. Afinal, a vitrificação está diretamente associada a ele. Veja só. Na verdade, a vitrificação ela é muito embutida no polimento técnico, porque, por exemplo, imagine que o carro esteja muito riscado. Você faz uma vitrificação, ele não vai tancar risco, ele não vai esconder o risco, na verdade ele vai acentuar mais o risco, assim como acentua o brilho da pintura, né? Então, no caso, depois que você faz um polimento técnico, é sempre recomendável que você faça a proteção, né? E aí, no caso, você pode escolher entre cera selante, mas aí que entra o vitrificador. O vitrificador para aumentar a vida útil do seu veículo, né? Não é que o produto aumenta a vida útil, você coloca o vitrificador e ele dura mais. Na verdade, o que acontece? Quando você passa o vitrificador e a camada protetora, como eu falei, ele suja menos, ele aguenta mais coisas e inclusive você lava menos o carro por conta do vitrificador. Então ele é feito para gente que gosta do carro brilhante, mas também é feito para gente que não tem muito tempo para cuidar do carro. Por ser uma camada adicional de proteção, a vitrificação traz outros benefícios. Ela traz um brilho muito mais acentuado, a hidrorrepelência. Por que a hidrorrepelência? Os poros do verniz eles continuam abertos após o polimento. Então, no caso, toda a água, toda a sujidade, pó, por exemplo, que bate na pintura, ela começa a entrar dentro desses poros. O vitrificador ele fecha, né, com essa camada molecular que a gente acabou de falar, esses poros. Então, toda a água, pó, sujidade assim em geral, tranquila que cai sobre a pintura, ela tende a sair muito mais fácil. Você precisa lavar menos o carro. Ele traz uma profundidade de brilho, né? Como se fosse um zoom, vamos dizer, no brilho da pintura. Ele fica bem mais forte. Outro benefício, né, que o vitrificador traz, ele é a base de sílica. Sílica, no caso, é um agente que está dentro da composição do vidro, por exemplo. Por isso o nome, né, vitrificador. Ele é criado o vitrificador para aguentar agentes químicos, para aguentar um pouco mais, né, de agentes mecânicos também, né? Não que ele não vai riscar, como eu falei, ele só vai riscar antes da pintura, antes do verniz. Ele vai se sacrificar antes de entrar o processo de bater na pintura, né? E já que a vitrificação aumenta a proteção ao verniz, de quanto em quanto tempo é recomendado fazer esse procedimento? A vitrificação ela tem um longo período de vida, né? Mais do que a cera ou selante. Ela pode chegar de 1 ano até 5 anos, de acordo com os fabricantes. Só que vale ressaltar que o uso dele, né, dependendo de onde você lava o carro, dependendo das condições climáticas de onde você mora, ele vai degradando a vida útil do vitrificador, né? O que você pode fazer, por exemplo, é a manutenção do vitrificador durante esse ano. A manutenção, na verdade, é um produto também, exatamente como um vitrificador. Ele também é a base de SO2, né? A base de sílica. Você passa na camada de vitrificador que já tem no veículo, ele acentua de volta a função dele, né? Agora que você está por dentro, fica mais fácil escolher o que fazer na hora de dar aquele trato no seu carro, não é mesmo? E continue de olho aqui e nas nossas redes sociais, porque tem muito mais dicas a caminho. Procurando pneus nacionais importados de todas as marcas e modelos? Então acesse pneustore.com.br. Aqui você encontra pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões e até para veículos agrícolas. Compre com rapidez e segurança. Receba na sua casa, escritório ou centro automotivo. E ainda pode agendar a montagem do pneu do seu carro. Aproveite e compre agora. Use o cupom ROXO e ganhe um super desconto. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Hoje o Passaporte Automais desembarca em Pamplona, na Espanha, uma cidade histórica bem ao centro do país e que serviu de acampamento para o exército romano de Pompeu e também onde nasce o primeiro carro projetado no Brasil e que é fabricado em território europeu, o Volkswagen Taigo.
Pera, esse daí não é o Nivus? Se você tá olhando para esse Volkswagen na tela e pensando que nós aqui do Automais ficamos malucos em fazer um passaporte com o Nivus, calma que eu vou explicar essa história. Esse carro é o Nivus, mas também não é o Nivus. Na verdade, seu nome oficial é Volkswagen Taigo e ele guarda uma história curiosa. O Volkswagen Nivus foi desenvolvido no Brasil, sendo desenhado por José Carlos Pavone no centro de estilo da Volkswagen aqui nas nossas terras. Só que quando a nossa subsidiária mostrou o Nivus para a matriz na Europa, eles ficaram completamente apaixonados pelo carro. Perceberam que havia espaço para outro SUV compacto de entrada na Europa, mas com visual mais esportivo e estilo coupé. Isso porque lá na Europa o T-Cross é um pouquinho menor. O nosso tem entre-eixos de Virtus e é alongado. O deles é curtinho com entre-eixos de Polo. Aí já começa uma diferença. O Nivus no Brasil fica abaixo do T-Cross. O Taigo fica ao lado do T-Cross. Durante o desenvolvimento do Taigo, depois que o Nivus já estava aprovado, 30 funcionários da Volkswagen de diversas áreas vieram ao Brasil para acertar os detalhes do projeto e melhorar o que seria necessário para levar ele para o velho continente. Por isso que o Taigo foi lançado na Europa exatamente um ano depois do Nivus no Brasil. E também porque nós fizemos todo o projeto do carro, então prioridade pra gente. As diferenças começam em acabamento. O do Taigo é bem melhor do que o do Nivus. É plástico duro ainda, mas os encaixes são melhores e tem até umas partes macias ao toque, igual ao Polo Europeu. Nem preciso falar que o acabamento do Polo Europeu é melhor do que o do nosso também, né? Só que por fora eles são diferentes também. O Taigo tem rodas maiores que as do Nivus e a lanterna traseira acende por inteiro. O nosso não tem ligação luminosa naquele miolo preto. O farol do Taigo também é melhor nas versões mais caras, usando aquela tecnologia adaptativa IQ Light que no Brasil só o Taos Highline tem. E a grade do Taigo também acende igual o Taos. Mas aí vem a parte que dói para os nossos corações brasileiros, os motores. Tudo bem que o Nivus e o Taigo têm motor 1.0 TSI e que o nosso é mais potente. Só que os europeus têm câmbio manual no SUV deles, a gente não. E o câmbio automático não é esses 6 marchas que tem no Brasil, é um dupla embreagem com 7 marchas bem mais moderno. Quer ficar mais chateado ainda? Na Europa tem o Nivus, quer dizer, o Taigo R-Line. Ele vem com motor 1.5 TSI de 150 cavalos, parecido com o motor que o Polo GTS usa aqui no Brasil. Os para-choques são mais esportivos, as entradas de ar são maiores e tem menos parte preta no para-choque. O paralama tem plástico preto brilhante para dar aquele tchan no visual. E sabe o que mais que o Taigo tem e o Nivus não? Teto solar. O brasileiro suplica e implora para a Volkswagen colocar teto solar no Nivus, mas só os europeus têm isso. E aí, a grama do vizinho é realmente mais verde ou o Nivus e Taigo são tão parecidos que não dá para sentir inveja dos nossos amigos europeus? Amigos do Automais, hoje é dia de clássico. Tô aqui com o Silvião da Old School Motors. Nos últimos dias saiu notícia de que vão relançar a Puma. Mas eu hoje tô a fim de old school mesmo, é ou não é, Mauricião? Vamos dar uma olhada numa original. Bora! Vai caber nós dois aqui dentro? É um exercício, você tem que mergulhar pra dentro, mas cabe. É divertido, né? E me conta a história dessa Puma. Essa Puma é de 1972, ou seja, um carro de 50 anos. Quando a gente começou a comprar a Puma, a gente mirou 72 para baixo, né? Compramos alguns carros antes de conhecer esse daqui. E todos os carros vinham, tinha coisinha para fazer. Eram carros que a gente falou, pô, legal, Puminha, legal um Puminha, legal um Puminha. O básico do Puma. Na hora que essa chegou, quem recebeu foi o Ricardo, né, o professor. Ele tirou da plataforma, me ligou, falou, vem agora pra cá que você precisa andar nesse carro. Aí eu falei, opa, peraí, é uma que a gente não vai ter nada pra fazer? Ele falou, não, você não tá entendendo, ele não me contou, né, fez surpresa. Eu cheguei, dei uma volta na garagem e falei, caramba, que legal, né? Ele falou, meu, vai embora com ela. Não preciso contar que estragou tudo, né? Voltei com o carro no outro dia e falei, olha, então essa não vai pra venda, né? Aí ficamos com ela, virou um brinquedo nosso. Acabei fazendo amizade com esse proprietário, falei, meu, o que você fez no chão desse carro? Qual foi a receita? Onde você mexeu? Onde você montou?
Ele foi me contando toda a saga que foi preparar esse carro, né? Acertar o chão desse carro. Hoje ela não tá no melhor dia dela, né? Já te adianto. Mas acertar o chão desse carro, ele falou que foi um trabalho de quase 10, 15 dias com um parceiro dele lá no Rio de Janeiro. Então apaixonamos no carro. Desde então virou um brinquedo nosso lá, a gente faz track day com ela, vamos fazer um rallyzinho. Virou um brinquedo e um show car pra gente, né? Pra mostrar que o carro antigo ele pode ser um carro bom, sim. Com chão, com freio, com motor bacana e confiável. Esse carro não deixou a gente na mão até hoje. E eu já fiz, eu peguei, ela tinha 6.500 km, tá com 10 mil e pouco aí. Essa conta é muito complicada pra mim, mais ou menos uns 4, 5 mil quilômetros aí que a gente já rodou com o brinquedo. Já andou bastante. Não, é impressionante, o carro é muito gostoso de andar. E o bacana é que assim, ela é baixinha, ela raspa, mas você passa ondulação, passa buraco, ela tem chão. Se você quiser espetar uma terceira na hora que tiver reta e dar uma puxada, você vai ver que é um negócio gostoso. O freio não fadiga, pode puxar. O freio não fadiga. Ela é leve, né? Cada vez é uma surpresa, porque você fala, vou entrar um pouquinho mais forte, entra, faz. Vou entrar um pouquinho mais forte, entra, faz. É incrível. Isso no track day, né? Na rua eu tenho medo. E uma das coisas que eu costumo sempre falar é que não tem o preço de brinquedo. Essa história, não, mas tal coisa, não. Tem coisa muito honesta dentro de um valor que o cara pode fazer. O cara pode comprar uma Puma dessa derrubadinha e gastando uma grana e fazendo aos poucos e deixando ela impecável. Ou ele pode já ter a grana para comprar, tal, mas o que proporciona é sensacional. Você poder ter um plano B em casa para chegar no final de semana ou mesmo um dia à noite, chegou cansado do trabalho, sair, dar um rolê. Eu tenho uma coisa que para mim, por exemplo, para mim andar de carro faz muito bem. Eu consigo pensar, é um tempo... Eu gosto do tempo que eu passo dirigindo. É você com você mesmo e a máquina, né? Exatamente. É uma filosofia que eu tenho também. Eu costumo brincar com a minha esposa, eu falo, Obrigado. Vou pra terapia. Ela fala, vai sair pra andar de moto, né? Vai sair pra andar de carro, né? É a hora que você só se concentra no que você tá fazendo e esquece todos os problemas. Eu sou da mesma filosofia. E, como você falou, uma dessa hoje ela já não é tão acessível pro grande público, né? Já valorizou bastante. Né? Mas você tem Puma, as Pumas de 76 pra frente, que elas ainda têm um valor acessível, né? Custam menos que um carro 0 km, mais barato no Brasil, e você consegue ter um brinquedo bacana. Começou a ficar bem caro porque, infelizmente, a grande maioria das peças são importadas e aí o dólar, bum, né? Deu aquela explodida. Para você montar um motor forte hoje, você vai gastar mais de 25 mil reais, né? Para você montar um motor bem forte, a conta vai fechar entre 40 e 50. Aí começa freio, pneu, roda, interior, o brinquedo fica caro. Mas você consegue, com uma fração desse custo, se você não quiser um negócio nível competição, montar um brinquedo muito divertido. Até mesmo um Fusquinha, um Volkswagen, um Hercules, com maior produção, você consegue montar com uma fração do custo, né? Eu comecei, na verdade, com uns 30 anos, há mais de 20 anos. Eu fiz uns 7 projetos até hoje de carros, mas eu tô com vontade agora de fazer um projeto novo. Quando eu for para os Estados Unidos agora, eu vou procurar um brinquedo lá para fazer e vou mostrar no Automais. E vocês não precisaram fazer nada nela? Essa, do jeito que chegou, a gente andou. Eu fiz uma troca de embreagem, o retentor do Vira, uma hora ele abriu o bico, né? E aí nós trocamos. Aí eu coloquei uma embreagem de cerâmica, a mais leve que tinha, porque na verdade nem precisava, a original dá conta do recado. É um carro com 90 cavalos, não é muita coisa. É que ele é leve, né? E só. De resto, agora acertar o chão, porque depois que você faz autódromo, claro, ela dá uma desalinhada, dá uma desconfigurada na suspensão, né? De resto, foi embora, tá pronta. Aqui, o que eu vou fazer do projeto, quando precisar, na hora que esse 1600 abrir o bico, fazer um 1008. Um pouquinho mais de potência, e aí, quem sabe, eu alongo um pouquinho o câmbio para poder ter um pouquinho mais de final. Lógico. Não que ela precise, mas
é um final com um pouquinho mais de fôlego no giro, né? De resto, essas máquinas são incríveis, porque ela aguenta desaforo, né? Esse motor da Volks, ele é bem parrudo, né? E aqui é tudo novo, então quando o Arcindo fez esse motor, ele fez uma oficina renomada, que tem bastante experiência, então o cara sabia o que ele estava fazendo, né? Ele botou tudo novo, ele botou bloco novo, ele botou cabeçote novo, pistão, tudo novo. Então não é um motor recondicionado, é um bloco tudo novo. Então, hoje se eu for fazer um motor desse, vai sair uns 50 conto. Lógico. Não é barato, mas vale a pena, né? Porque você não vai ter quebra constante. Claro. Então eu faria esse upgrade porque eu sei que o conjunto suporta, né? Mas o motor aqui tá muito bom, o motor tá... Tá, não, esse motor ele é o suficiente porque você precisa. Eu só sinto falta... Que delícia. Gostou? Nossa, o carro alinhadinho, uma delícia. E aí, gostou do que viu? Então aproveita, deixa seu comentário. E ó, se não tá seguindo a gente, ativa as notificações, começa a seguir a gente, vai ficar sempre bem informado quando entrar vídeo novo, também nas nossas redes sociais e, claro, no automaistv.com.br, que é nosso site que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso mercado. Quer ver carro de excelente qualidade? É Old School. Old School Motors, vai lá, procura o Silvião, procura o professor Ricardo, você vai ser muito bem atendido e vai ver muita coisa bacana. Até a próxima, gente. Valeu! Bom, você que está conferindo o Automais, para o que você está fazendo, que eu vou dar uma super dica para você. O item mais importante no seu carro para a sua segurança e conforto, com certeza são os pneus. E eu vou te dar uma dica sensacional agora. Olha o que a Pneu Store tem para você. Na Pneu Store, você encontra pneus nacionais e importados de todas as marcas e modelos. Você só precisa acessar pneustore.com.br. Tem pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões e até para veículos agrícolas. No site da Pneu Store, você compra com rapidez e segurança. Recebe na sua casa, escritório ou centro automotivo da sua preferência o pneu que escolher. E ainda conta com mais uma super facilidade. Pode agendar a montagem do pneu do seu carro para o dia e horário que forem melhores para você. Muito legal, né? E não para por aí não. Entre agora a pneustore.com.br e coloque o cupom de desconto do Automais que você vai ter um desconto especial. Aproveite! Acesse agora mesmo pneustore.com.br ou aponte seu celular para o QR Code que está aí na tela. Ou seja, não tem dúvida nem discussão. A Pneu Store é o jeito mais prático para você comprar o seu pneu. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Infelizmente, o Automais de hoje está chegando ao fim. Espero que você tenha curtido tudo que viu. Se gostou, vai lá, deixa os comentários. Se não gostou, pode deixar também. É importante para a gente saber o que você pensa. E claro, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Vai lá, começa a seguir, ativa as notificações e vai dar uma grande força para a gente. Espero que você tenha uma semana nota 1000 e semana que vem tem muito mais. Valeu, gente! Automais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br.